Oi, queridos e queridas! Espero que vocês estejam bem e sejam bem-vindos ao canal Raiz. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma maquiagem bem rapidinha, maquiagem tradicional que a gente faz para sair. E, ao mesmo tempo, eu quero bater um papo com vocês sobre autoestima. Durante alguns vídeos que eu tenho assistido, meu mesmo, eu tenho falado bastante sobre autoestima, sobre o vídeo da depressão principalmente, e agora do Roacutan, que eu postei recentemente. Inclusive, se você não viu esse vídeo do Roacutan, vou deixar para vocês verem, que tá bem legal, bem interessante, tá? A gente sempre passa por altos e baixos na nossa vida, e não estou falando só de mulheres, tá? Homens também, e esse vídeo é para todos, tá? Então, enquanto eu estou fazendo a minha maquiagem, a gente vai conversar um pouquinho e bora lá. Bom, eu vou começar prendendo só um pouquinho o meu cabelo e a franja, que eu quero ela bem bonitinha pra eu sair, sabe? Eu vou pôr um coque aqui e vocês vão acompanhando tudo isso. Pronto, acho que assim tá bom. Depois é só eu soltar pra sair, porque às vezes eu gosto de colocar bob, porque ele fica bem bonito a franja, né? Não sei quem aí faz isso também. E às vezes quando eu for olhar aqui pro lado é porque eu estou com o meu espelhinho pra poder estar fazendo essa maquiagem, tá? Vou começar por um creme hidratante. Passar bastante porque tá muito frio aqui. E como eu vou sair, né? Então, gente, por que eu queria falar com vocês sobre autoestima? Acho importante dividir mais essa questão com vocês, já que vocês estão me acompanhando, né, mais assim no canal, me acompanhando lá no Instagram também, às vezes eu posto caixinha de pergunta para vocês me conhecerem mais, né, tiverem alguma dúvida sobre a minha vida ou sobre o canal em si, as redes sociais, tá? Então, como não falar de autoestima, ainda mais quando a gente passa por situações na adolescência, ou até mesmo agora, depois de adulto. Então, sempre fica essa questão da gente se pegar e olhar no espelho e falar, e se achar feia. Então, eu não tenho vergonha de compartilhar isso com vocês, porque, como eu disse em outro vídeo antes, a gente nem sempre está bem, a gente nem sempre está se achando bonita. Então, não tem por que eu sempre aparecer aqui pra vocês, falar, gente, não sei o que, feliz, e aí quando eu desligar a câmera eu ficar super mal. Não é essa a impressão que eu quero passar pra vocês. É uma impressão 100% verdadeira do que eu estou sentindo. Quando eu estou mal, eu vou lá e falo. Quando eu não quero aparecer, eu também não apareço, depois eu falo pra vocês o motivo. E vamos levando assim, né? Mas o que pega muito em mim, na autoestima, além da depressão, né, que eu passei agora recente, e ainda uns picos de ansiedade, é a questão, gente, do meu peso, né? Então, eu não sei quem passa também por isso. Se você passa, deixe nos comentários. Ou apenas escute e tente se identificar, né? Tente escutar uma opinião minha, algo que eu passei que talvez vai servir de ajuda para vocês. A questão do meu peso é uma questão que sempre me pegou, sempre... As pessoas que eu convivia sempre falando do meu peso, sempre tirando sarro, etc. E só pra falar pra vocês, eu acabei de passar o primer, tá bom? Depois que eu hidratei a pele. Então, isso é uma coisa que vem desde criança, né? Acho que o primeiro ponto aí da minha autoestima foi desde criança sobre o meu peso. Eu sempre fui muito magra, já falei pra vocês sobre isso. Então, eu tinha questões também com as roupas, eu tinha questões de não querer sair, porque as pessoas iam ficar me olhando. E sempre na minha cabeça o que as pessoas falavam de mim, né? Você tá muito magra, você não come, sua mãe não te dá comida,
Sempre as mesmas histórias, que eu também já falei desse vídeo pra vocês. Mas isso cabe muito eu falar aqui nesse também. Então, isso a gente imagina como a criança, né? Porque eu passava por isso quando criança. Imagina o que fica na cabeça, né? A gente vai criando barreiras, a gente vai não querendo ver essas pessoas, por mais que seja da família. A gente quer se afastar. Então, não tem motivo a gente estar em um ambiente que a pessoa faz mal pra gente, né? Por mais que seja família, como eu acabei de falar, se a gente não está bem, a gente não é obrigado, gente. Eu não tinha essa visão, eu comecei a ter só depois dos tratamentos aí, né, com a psicóloga, depois das sessões, né, com a psicóloga. Porque antes eu ficava muito na minha pra tudo, não falava nada pra tudo, entendeu? Agora eu passei uma blindagem, passei a blindagem que eu gosto pra deixar o rosto bem bonito, e o foco aqui na minha pele vai ser uma pele básica, vocês vão ver, só que eu quero uma pele glow, tá? Que eu gosto muito, ó, já o efeito dela. E olha a minha unha, gente, olha que coisa linda, eu tô fascinada pela minha unha. Eu amo esse formato assim, só que é postiça, não é minha unha, tá? Então, voltando lá, eu sempre ficava nessa, como eu falei pra vocês, de ter que aguentar, né? Em reunião familiar, em festa, a pessoa vinha, falava isso pra você, falava da sua aparência, como sempre, porque não sabe falar outra coisa. E a gente sempre fica naquela de escutar, de não falar. Bom, eu sou assim, eu nunca fui de falar, né? Eu não sei se eu sou assim por conta da criação. Talvez seja, né? Do pai e da mãe falar pra eu não falar nada, pra eu deixar quieto, eu não sei quem passa aí por isso. E é muito ruim, fala sério, gente. A gente escutar alguém falando da gente, falando da nossa aparência, não falando uma coisa positiva e você ter simplesmente que só escutar e não falar nada pra se defender. Eu passei por isso muito tempo, tá? Muito tempo. Com familiares, com amigos, com conhecidos, passei isso muito tempo, calada. E uma coisa já assim, falando pra vocês um conselho é, não façam isso. Não façam isso de apenas escutar. Se você é uma pessoa que você não gosta de retrucar, assim como eu, porque vai dar a impressão que você é ignorante, que você não tem educação, saiba usar as palavras simplesmente, tá? Use-as com sabedoria para você poder ali, de repente, sair daquele momento ou dar uma contra-resposta à altura, que a pessoa entenda que você não gosta e que ela não vai fazer mais isso, porque ela vai entender que isso te machuca. Espero que entenda, né? Porque tem gente sem noção até depois de você falar que você não gosta desse tipo de coisa. Então, isso já veio aí na minha cabeça, já foi plantando essa semente de que eu era feia, porque quando a pessoa sempre fala uma coisa negativa de você, a única coisa que você pensa de você é coisa negativa, você não pensa coisa positiva. Então, isso implicava na minha adolescência, depois, né, da infância que eu falei pra vocês, aí vem a questão da adolescência, de eu sempre me achar feia, de eu sempre me achar que eu não tinha qualidades nenhuma, enfim, só coisa negativa, entendeu? Então, pode-se desencadear também uma pessoa que tem medo de falar em público, tem medo de fazer novas amizades, enfim. Essa questão de fazer novas amizades eu não tive problema, porque até quando tinha gente nova na escola, eu gostava de ir lá falar com a pessoa, sempre foi assim. Mas foi mais a questão mesmo de até mesmo não ter tantos amigos, porque eu me sentia
inferior, né? Eu me sentia feia em relação às minhas amigas de escola, assim, na época da escola. Então, eu muitas vezes não queria sair com elas, não queria isso, aquilo, porque eu me achava feia, gente, né? Muitas vezes eu falava que ia sair, aí depois eu desistia. Parece bipolaridade, mas era questão de ligar aquela chavinha e você se sentir mal, entendeu? E eu nunca fui uma pessoa que me abria assim para as pessoas. Sempre fui muito difícil de contar, até mesmo para os meus pais. Então eu não contava o que eu tava sentindo, eu não contava que eu não gostava daquilo que as pessoas falavam. Então eu acabava pegando tudo aquilo pra mim, né? Todo esse sentimento pra mim. E aí vocês percebem como isso vai atrapalhando até mesmo no desenvolvimento escolar até, né? Porque se você é uma criança, um adolescente que só se sente triste, que não pensa uma coisa positiva sobre você, você não vai ter sentido pra nada, né? Você não vai querer estudar. Gente, é muita coisa ruim que é implantado na cabeça quando você tem pessoas à sua volta que só falam mal de você, que só criticam a sua aparência. Então, isso também é um alerta para quem faz isso, para quem tem essas piadinhas bobas, para não fazer, né? Então, sobre a questão da aparência, eu passava por isso, como eu falei para vocês. Até mesmo pela questão de relacionamento, falando pra vocês, eu demorei mesmo a ter um relacionamento, né? Porque por conta disso também. De não me achar bonita, de pensar que essa própria pessoa iria falar mal de mim, da minha aparência, enfim. Isso, se você for parar pra pensar, é uma coisa tão normal, gente, tão comum. Seu peso, como pode alguém brincar com o seu peso? Você sendo aí mais cheinha, você sendo mais magra. É uma coisa sua, né? Só você sabe por que você tá daquele jeito. De repente você tá fazendo uma dieta que você quer passar por isso. Ou de repente até você pode estar mal mesmo de saúde, mas ninguém tem que caçoar disso, né? Se você está passando por isso, ainda mais por problema de saúde que é grave, você tem que se resolver, ir no médico, se cuidar e não dar ouvidos para isso, porque realmente vem uma coisa muito ruim. A pessoa que está sofrendo por isso, ela tem vários pensamentos negativos e aí já vem o gatilho para depressão e ansiedade, né? Porque a sua cabeça, ela cria muitas coisas, né, gente? A nossa cabeça é fantástica, mas a gente tem que saber lidar com ela, né? Saber ponderar aí os pensamentos, saber o que de fato é bom, o que de fato não é, porque senão vem até um suicídio. Eu nem sei se eu poderia estar falando essas palavras aqui, ou se o YouTube dá uma cortada, eu não sei, mas vocês entendem o que eu estou falando, né? Então, acredito que essa questão da minha ansiedade e depressão também foi por questão disso, né? Tinha esquecido aqui, gente. Então, essa questão de ansiedade, depressão, também vem por conta dessas coisas que aconteceram lá na infância e na adolescência, ou está acontecendo ainda, né, de repente. Falando da maquiagem, gente, rapidinho, aqui eu já passei a base, já hidratei a pele antes, passei a base, passei o corretivo, vocês viram, selei um pouquinho aqui embaixo, e agora eu vim penteando a minha sobrancelha com um rímel já acabado. Tá acabada, eu gosto de usar assim pra pentear, eu acho que dá um efeito muito bonito.
Mas eu também tenho aquele modelador que eu amo de paixão, não vivo sem. Mas às vezes eu gosto de só pentear ela assim, ó. A questão de eu ser também mais introvertida, eu sou uma pessoa que eu não falo com as pessoas assim, os meus problemas, eu sou muito difícil de falar. Quem me conhece mais aí um pouquinho sabe que eu sou muito difícil de falar. Nas minhas crises de ansiedade, eu preferia muito ficar sozinha, eu não queria conversar, eu não queria ver ninguém, eu não queria nada. Meu marido que sofreu aí com isso, porque ele queria estar lá me ouvindo, me ajudando, e eu simplesmente não queria saber, queria ficar sozinha. E só quem passa sabe esse sentimento que é você não ver sentido pra nada. Só quem passa sabe como é triste você viver isso, como é sufocante você viver isso. Então, por isso que eu falo que a gente tem que saber lidar com essas situações, saber sair dessas situações, por mais que você seja uma pessoa que não fale assim como eu, mas buscar a sabedoria para falar as palavras certas, para você não passar por isso de ficar só ali escutando, porque isso faz muito mal. Pessoas que só escutam, pessoas que deixam as outras pessoas falarem dela, deixam as outras pessoas caçoar dela, cuidar da vida dela, essas pessoas sempre têm alguma coisa de doença, algum problema de doença. E isso é fato, eu não tô falando por mim, tá? Isso é muito verdadeiro, assim, porque você vai acumulando uma coisa ali, um sentimento, e você não fala. E mais, quando você não explode de uma vez, que eu também já tive isso, meus picos aí de raiva, de explodir de uma vez, e era bem feio, porque aí você fala coisas que você não quer falar, você fala, né, aquelas coisas que machucam. Então, olha que situação, gente, por conta de pessoas desnecessárias, a gente passa por isso, né? Agora eu já vim com o blush, tá aqui, só pra dar uma rosadinha. E falando já na vida adulta, também passava por isso, né? Nos meus primeiros empregos, também tinha pessoas que falavam do meu peso, às vezes de alguma roupa que não ornava aí, né? Ficava feio. E falava também, então, também passei isso já depois que eu terminei a escola. Agora eu vou passar uma bruma aqui, por mais que eu não tenha terminado a maquiagem, mas eu gosto de passar pra ficar bem glow, depois no final eu passo de novo. Antes de ir para os olhos aí, tá? Então, como eu disse, depois de adulta já, né, agora, também passava por isso, passei por isso. E realmente, gente, a questão de eu começar, assim, a me enxergar como eu realmente sou, como eu realmente tenho que ser pra mim primeiro, depois pros outros, foi na maquiagem, porque é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que eu super me identifico. Quando eu tô fazendo maquiagem, eu fico mais leve, eu fico mais feliz. Eu posso soltar aí a criatividade. Então, começou aí na maquiagem, de eu me enxergar bonita. Por mais que a maquiagem seja uma coisa que você cobre a sua beleza natural, mas pra mim foi algo que realmente eu pude olhar e falar assim, nossa, como você é bonita, como você é importante, né? Então, realmente, tudo começou pela maquiagem, como eu sempre falei pra vocês. Nas minhas trocas de cabelo aí que eu já tive, né? Nas minhas transformações capilares também, porque é uma coisa que eu também gosto muito, que eu me sinto muito bem quando eu mudo meu cabelo. Então, essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, foi mudando na minha vida, foi mudando na minha autoestima também, de conhecer alguém e ser mais confiante nessa questão, né? De não ter comparativos
por exemplo, ele vai olhar para outra pessoa, ele vai isso porque eu sou menos, jamais. Então eu consegui mudar esses pensamentos ao pouco por conta disso, da maquiagem do cabelo, primeiramente, tá, gente? Agora, com essa paletinha aqui que eu tenho da Oceane, que eu ganhei, eu vou com a sombrinha marrom, tentando fazer um delineadorzinho aqui no canto e esfumar, tá? Enquanto a gente continua a nossa conversa. Faltou um cafezinho, né, gente? Antes de eu continuar, já vou te pedir pra se inscrever no meu canal, que eu sempre esqueço de pedir. Ai, Giovana, por que você tem que pedir toda hora? Isso é chato. Gente, a gente sempre pede, vocês podem ver aí que outros influenciadores também pedem, porque isso ajuda muito a gente aqui no canal a crescer, igual eu quero muito crescer no canal. Então, por isso eu te peço para que você se inscreva no meu canal, para você ver esses e outros vídeos que eu posto também, falando de beleza, de skincare, tá bom? Falei aí um pouco sobre o Roacutan, agora recente, tô abrindo mais leques no meu conteúdo, então já me siga para não perder nada. Comenta, que eu sempre falo para vocês comentarem, para me ajudar aqui nos conteúdos também. E me siga lá no Instagram, que eu também posto coisinhas por lá, mais intimamente. Lá no meu Insta você tem o biolink para você ir lá pro meu TikTok. TikTok é mais, né, a gente posta brincadeirinhas, essas coisas, eu gosto também bastante. Posto meus gatos também por lá. Então, queridos, ó, gente, eu ia esfumar, mas eu gostei dele assim. Então, eu pego um pincelzinho chanfrado e vou passando assim pra ficar como se fosse um delineador. Só não posso esquecer que eu tô de sombra, porque senão eu passo o dedo e esquece. Outra questão que me ajudou muito a me entender, a entender por que eu estava tendo esses gatilhos, foi na psicóloga, né? Nos tratamentos que eu faço com ela. E isso ajuda muito, gente. Como ajuda uma psicóloga? Porque às vezes você não quer conversar com quem tá do seu lado, às vezes você não quer conversar com pessoas da sua família, até com seu próprio namorado, namorada, enfim. Então você fica nessa de pra quem que eu vou falar, né? E eu era muito assim. Como eu disse pra vocês lá no vídeo, eu demorei até pra falar pra ela, eu demorei pra me abrir com ela, mas ela sempre respeitando o meu tempo, nunca querendo saber as coisas de uma vez. Então, por isso que eu falo pra vocês, às vezes, conversar com um desconhecido, com uma pessoa que entende do assunto, ajuda muito. E hoje, assim, ainda sinto, às vezes, a recaída da ansiedade, sinto, não vou mentir pra vocês, às vezes vem sim, mas é uma coisa, igual eu falei pra vocês, que já fica mais fácil de você controlar, porque você já entende a causa, você já entende o seu corpo, então fica assim mais fácil de controlar, né? Então, hoje em dia, eu estou bem assim, não ligando para o que as pessoas vão pensar de mim. Não ligando se aquela roupa que eu vou colocar vai agradar as pessoas. Mesmo que falem que eu emagreci, que eu engordei. Então, eu já estou muito bem comigo mesmo nessa relação, nesse sentido, sabe? E é muito bom você se sentir assim, gente. Realmente é libertador você se sentir que você tem o autocontrole sobre si, que você não liga para o que as pessoas vão falar, não liga para opiniões alheias, opiniões que não são necessárias, né, gente? Agora eu gosto de dar uma iluminada no cantinho interno com essa daqui, também da Oceane. Gravar vídeos também tem me ajudado muito, por isso que eu estou persistindo mais. Eu gosto muito de ligar a câmera e vir conversar com vocês.
algum assunto, alguma coisa que eu planejei para conversar. E isso tem me deixado muito bem. Então, uma dica que eu dou para você, se você está passando por isso agora, antes de buscar ajuda médica, é você descobrir de fato aí o que te faz bem, o que você gosta, o que te faz feliz. Que isso muda muito, gente. E a partir do momento que você descobre de fato que você está conseguindo o seu autocontrole, que você está conseguindo ficar bem com você mesma, aí a sua vida vai mudar completamente, que foi o que aconteceu comigo. E eu sou a prova viva disso, viu? A gente tem que ter muito na nossa cabeça que a vida não é só flores, né, gente? Quem dera se fosse um iluminadorzinho agora, eu amo esse daqui. Mas que a gente tem que estar firme ali, sabendo o que a gente quer sempre, pra poder dar a volta por cima e ficar bem. Você tem que ter amor à sua vida, que isso era uma coisa também que eu não pensava. De ter amor à minha vida, de ter amor às pessoas que estão realmente se importando comigo, né? E simplesmente desistir parou de ser uma opção, graças a Deus. Agora eu vou contornar os lábios rapidinho. Vou passar só um batonzinho. Eu tenho esse aqui da Belly Angel. Eu dou batidinha assim, ó. E aí mistura bem, ó. Mistura, mistura. E por cima eu vou passar um... Opa! Por cima eu vou passar um gloss. Olha esse gloss, que lindo. E nossa make está prontíssima. Não quero passar rímel nada hoje, tá? Então, ela vai mais naturalzinha assim. Vocês conseguem ver? É porque minha luz não ajuda, né? Aí, eu vou soltar aqui. Vamos passar a bruma de novo, a bruma. Então, enquanto seca aqui, Então, esse é o conselho que eu dou pra vocês, de, como eu sempre falo, buscar ajuda médica, né? Sempre falo isso, é muito importante. E, primeiro, tentar se reconhecer, tentar se conhecer e reconhecer também, porque às vezes a gente, com essas coisas na cabeça, a gente acaba se perdendo e a gente precisa se reconhecer, né? Pra ver de fato quem que a gente é, os nossos gostos, o que vai te fazer bem. Então, é importante só você fazer isso, tá bom? E aí, você procura uma ajuda médica, vai você e ela ali, se equilibrando para poder dar tudo certo para sua vida. E eu espero que dê muito certo na sua vida, tudo que você almeja, tudo que você quer realizar. E vocês sabem que qualquer coisa pode colocar aqui nos comentários, que eu vou ler, a gente vai ter esse bate-papo. E se precisar, eu volto para ter outro bate-papo como esse, porque, gente, esse assunto nunca acaba, né? A autoestima é um assunto que a gente sempre conversa, a gente sempre fala sobre isso, que é sobre a autoestima. Já soltei aqui o cabelo. E fica uma leve ondinha. Eu já preciso lavar ele, inclusive. Seguidores do tônico capilar, olha como está o cabelo já crescendo. Se você não viu esse vídeo que eu estou usando tônico para crescer o meu cabelo, eu vou deixar por aqui para vocês verem, tá bem legal o vídeo. E eu mostro também a marca do tônico, tá, gente? Então, maquiagem feita, nosso bate-papo rapidinho, porque eu tenho que sair já tô atrasada.
Mas não se esqueçam de comentar, curtir muito esse vídeo, me seguir lá no Instagram pra gente conversar. Pode perguntar as coisas por lá também. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!